Olá, meus amores, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre o verbo e as pessoas do discurso. Como já vimos lá no terceiro ano, o básico, do verbo, ele se apresenta em três formas. O que é verbo? É uma palavra que indica ação, fenômeno ou estado. Fenômeno da natureza ou estado. O verbo ele varia em número, ou seja, singular, plural, pessoa, primeira, segunda e terceira, O tempo, seja verbos passado, presente, futuro, e modos, que são os três modos, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nós vamos falar gradativamente, para vocês não se confundirem. Verbos de ação são aqueles que têm significação própria, ou seja, verbo cantar, verbo pular, verbo correr, e aqueles que são fenômenos da natureza, tipo nevou, relampejou, choveu, ventou. E estado geralmente indica uma condição, uma posse. Vou dar só uns exemplos aqui que eu sempre falo em sala com vocês, alguns verbos de estado. O verbo ser, o verbo estar, permanecer ou ficar e outros, E eles são, os verbos eles podem ter conjugações diferentes, O que muda aqui são as terminações, Para ser da primeira conjugação, ele termina em ar. Da segunda conjugação, ele termina em er, er. E da terceira conjugação, termina em ir, ir. Então, o verbo se apresenta em três tempos básicos: presente, pretérito ou passado e futuro. Só que isso é visto na fase de segundo ano. O terceiro já começa o indicativo. E vocês do quarto ano vão aprender agora esse ano o modo indicativo, que nele pertencem, ele tem 6 tempos, que nós vamos aprender depois no caderno, direitinho, com calma. Só vou falar para vocês terem uma ideia. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, são 3 pretéritos. Um presente e 2 futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito. Esse é o modo indicativo, Que são trabalhados um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. E os modos, como eu falei, podem ser indicativo, subjuntivo, que é mais para o quinto ano, e imperativo, que também entra no seu próximo ano, que é o quinto ano. E aqui no nosso módulo, nós temos um poema, Aqui tem um poema, está pedindo para você ler o poema e responder as questões. O nome do poema: Minha Sombra. Minha sombra, minha sombra, eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvore, ela desce escada. Eu ando a cavalo, ela segue a pé. Eu vou à festa, oba, vou nessa. Aqui tem a fonte, Como sempre. E aquelas perguntas que é para você responder oralmente em sala de aula. O que você achou desse poema? Comente com seus colegas. Lembrando que você deve estar sempre com um adulto ao seu lado para te orientar, para você se concentrar mais, e que qualquer dúvida tiraremos no nosso retorno. Releia a terceira estrofe, lembrando aqui, que isso aqui é um poema, ele tem estrofes pequenas, Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. O que é estrofe? Vamos relembrar o conjunto de versos. E quantos versos tem esse poema? 2, 4, 6, 8, 10 versos, Então aqui pede para reler a terceira estrofe, que é essa aqui, Eu subo em árvore, ela desce escada. Você vai reler a terceira estrofe do poema e vai passar o tracinho embaixo com um lápis amarelo, na forma verbal que se refere à ação da pessoa que fala no poema. E de verde, a forma verbal que se refere à ação da sombra. Então, amarelo, você vai sublinhar o verbo que está
o verbo subir no infinitivo, que está flexionado, ou seja, conjugado no presente, subo. Você vai passar um tracinho de amarelo. E desce, você vai marcar com lápis verde, né? Passando um tracinho embaixo, a ação da sombra, né? Que ela desce escada. E a letrinha C, as formas verbais subo e desce se referem respectivamente aos pronomes pessoais eu e ela. Vocês sabem que temos 6 pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sendo que primeira, segunda, terceira singular, primeira, segunda, terceira plural. Então, as formas verbais subo e desce se referem respectivamente aos pronomes pessoais eu e ela. Que pessoa do discurso cada um desses pronomes representa? O pronome eu é a primeira pessoa do singular. Já falei disso no terceiro ano. E o pronome ela ele representa a terceira pessoa do singular. Vou ver se eu esboço aqui mais ou menos. Ó, primeira, segunda, terceira, né? É o eu, o tu e o ele. Essas são do singular. E o plural, primeira, segunda e terceira, que é o nós, o vós e o eles. Plural são os pronomes pessoais do caso reto, que são 6. Primeira eu, segunda tu, terceira ele. Singular. Primeira nós, segunda vós e terceira eles, que é o plural. Né? Aí você vai determinando ali. Página 74, conjugação verbal. Para conjugar o verbo, você tem que prestar muita atenção. Vamos estudar como os verbos da nossa língua se agrupam. Leia os verbos abaixo, analisando a terminação de cada um deles. Aí tem cantar, correr e rugir. A pergunta: qual é a diferença entre as terminações dos verbos acima? Aí você vê, o primeiro verbo, você vai registrar nessa linha que o primeiro verbo é de primeira conjugação, ou seja, ele termina em AR, né? O segundo verbo, ele é de segunda conjugação, ele termina em ER. E o terceiro verbo é de terceira conjugação, ele termina em IR. Note que cada um desses verbos, cantar, correr e rugir, possui uma terminação diferente. São essas terminações que indicam a que conjugação ou grupo cada verbo da nossa língua pertence. Como fazemos sempre em sala de aula, vamos pegar o marca-texto e marcar esse retângulo amarelinho que aqui estão. Também esse lembrete aqui de baixo. Os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em E pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Lembrando que os verbos se modificam indicando a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical, primeira, segunda ou terceira do singular ou do plural, a que se referem. Deve haver sempre a concordância verbal como há a concordância nominal. Exercício número 1. Complete as frases inserindo o pronome de cada de acordo com a forma verbal. Então é o verbo, o tempo, que vai determinar o pronome que você vai utilizar. Por exemplo, gosto de aprender sobre as profissões. Gosto só pode ser o quê? Eu, né? Primeira pessoa do singular, tempo, presente. Você vai associar o tempo ao pronome. Lembrando que pronomes também, iniciando frases, eu trabalho com a letrinha maiúscula, né? Gostamos de aprender sobre as profissões. Bom, gostamos já sabe que é plural. Primeira pessoa do plural, qual é? É o nós. Também usando a letrinha maiúscula, que está iniciando a frase. Letra C. Gosta de aprender sobre as profissões.
Aí você pode utilizar 3 pronomes, pode utilizar ele, ela ou você, que já é um de tratamento, né? Letra D, gostam de aprender sobre as profissões. Aí já entra o plural, gostam, terceira pessoa do plural. Eles, elas ou vocês. Tratamento. Página 75, exercício número 2. Complete o quadro a seguir, classificando os verbos cantar, correr e rugir, de acordo com as 3 conjugações. Qual é o da primeira conjugação? Já aprendemos que termina em ar. Então, cantar é da primeira conjugação. E o da segunda conjugação? Termina em er, é o correr. E o da terceira conjugação? Termina em ir, é o rugir. Outro lembrete. E os verbos terminados em or? Olha que você também pode marcar isso. Os verbos terminados em or, como por e seus derivados, repor, depor, propor, etc., eles pertencem à segunda conjugação. Isso porque o verbo por tem origem no antigo verbo poer, que terminava em er, ou seja, er. Na nossa língua não existe nenhum verbo terminado em ur. Entendido, né? Então podem marcar. Agora, exercício 1. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. É mais leitura de imagem, né? Só no último quadrinho eu comi o último pedaço de pudim. Descreva com um adjetivo como Woodstock se sentiu. No primeiro quadrinho, como ele se sentiu? Você acha que ele estava feliz? Estava triste? Estava alegre, contente, são sinônimos, né? Triste, talvez não. No segundo quadrinho, sério, assustado, você vai escrever lá o adjetivo correspondente. No terceiro quadrinho, como ele estava? Bravo, furioso, decepcionado? Aí você vai colocar o adjetivo correspondente que você achar, tá? É bem pessoal aí no caso, de acordo com o que você observou nas atitudes dele. Página 76, que é a última desse conteúdo. Letrinha B, o que você acha do Woodstock saiu falando da casinha do Snoopy? Por quê? Aí você vai escrever a sua resposta pessoal, tá bom? Número 2. Releia a fala do Snoopy e responda as questões a seguir. Eu comi o último pedaço de pudim. A palavra em destaque é uma palavra verbal de qual verbo? Como eu falei, os verbos, eles se apresentam flexionados de acordo com o tempo e o modo. Mas o verbo, ele tem a forma natural dele, que é o infinitivo, né? Como ele aparece, cantar, comer, sorrir. Então aqui, qual é o verbo? Comi. Qual é o verbo? Que verbo é esse? Aí você vai escrever verbo comer. Está flexionado no pretérito perfeito do indicativo. Mas é o verbo no infinitivo comer. Letra B. Esse verbo pertence a qual conjugação? Ele é da segunda conjugação. Por quê? Porque ele termina em ER. Verbo de segunda conjugação termina com ER. Letrinha C. A forma verbal em destaque na frase acima indica presente, passado ou futuro. Como eu já falei, pretérito perfeito é o passado. Letrinha D. Reescreva a frase a seguir, alterando a forma verbal em destaque de acordo com as pessoas indicadas. Eu comi o último pedaço de pudim. Nós, como é que ficaria? Nós comemos o último pedaço de pudim. E aí também tem uma exclamação. Eles comeram o último pedaço de pudim. E ele comeu o último pedaço de pudim. Deu para observar que, de acordo com o pronome, você vai flexionar no tempo, no singular ou no plural. Espero que vocês tenham entendido, mas aqui tem uns exercícios, como sempre tem no final do módulo, de revisão, né? É uma revisão que vai da 82 até a 86, também de fixação, e tem um joguinho para vocês fazerem depois também. Aqui revisa desde o substantivo simples e composto até
essa parte de verbos. Aqui termina a revisão dos verbos. Então, é de 82 a 86. Lembrando sempre que será tudo revisado e fixado no nosso retorno. E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido.